Bom dia, hoje são 23 de junho de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, o 18º, 18 vídeos. O 18º vídeo sobre o Deus de Albert Einstein. Sempre no início de cada vídeo, formulo a indagação, a pergunta: por que eu, Eustáquio, ateu, de Sobral, no estado do Ceará, terra em que foi comprovada a teoria da relatividade geral formulada por Einstein, por que eu estou fazendo esses vídeos acerca do conceito de Deus por parte do Einstein? Por quê? A resposta é muito simples. Estou fazendo esses vídeos para desmentir o que está em livros religiosos, principalmente evangélicos, e no mundo da internet. Ali vemos uma grande mentira, a de que o Deus de Albert Einstein é o mesmo Deus judaico-cristão, o Deus que está na Bíblia hebraica e o Deus que está na Bíblia cristã. Uma mentira infantil. Só mesmo pessoas ingênuas, não dadas à leitura, para acreditar numa bobagem dessa. E agora o 18º vídeo. Estou aqui mostrando em cada vídeo trechos do livro mais recente sobre Einstein. Aqui está. Einstein, sua vida, seu universo, escrito por Walter Isaacson. Muito bem, e agora mais um trecho aqui sobre o conceito de Deus de Albert Einstein. Muito bem, para que você entenda aqui, amigo internauta, é preciso aqui mostrar essa passagem, esse fato que ocorreu aqui, situá-lo no aspecto social, o ambiente social em que ocorreu o fato aqui. Muito bem, estamos agora na Alemanha, 1933. Adolf Hitler, o maluco Adolf Hitler, em 1933, pegou o cargo ali de chanceler da Alemanha e depois virou o ditador aí que nós conhecemos. Muito bem. Pois bem, bem no finalzinho de 1932, já entrando em 1933, Albert Einstein e sua segunda esposa, a Elsa Einstein, sua prima, ele já estava divorciado da primeira esposa, a Mileva Maric, que lhe deu 3 filhos, a Liezel, o Edward Einstein e o Hans Einstein. Muito bem. Então, o Einstein e a Elsa, sua segunda esposa, deixaram a Alemanha no finalzinho de 1932. E ali, em 1933, o casal chega pela segunda vez aos Estados Unidos da América do Norte. E ali, o casal fixa residência para sempre, até a morte dos dois. Albert Einstein saiu da Alemanha com medo da ameaça nazista, e por muito pouco, o Adolf Hitler, aquele monstro, pega o Einstein e o joga em um dos fornos crematórios, por muito pouco. Einstein escapou por pouco. Muito bem, então o Einstein já estava morando nos Estados Unidos com a sua segunda esposa, a Elsa, numa casa em Princeton. Muito bem. E Einstein estava com 54 anos de idade. Algum tempo depois, um cardeal de Boston, chamado William Henry O'Connell, ele fez um artigo e ali
referindo-se ao conceito de espaço, tempo, de Deus, do Albert Einstein. E esse cardeal, ele escreveu em seu artigo, que se tornou público, ele escreveu que esses conceitos do Einstein sobre espaço, tempo, Deus, isso aí levava com certeza ao ateísmo assustador. O cardeal de Boston, William Connell, atribuiu ali as declarações do Einstein, atribuiu ali a uma sombra do ateísmo assustador. Para o cardeal, o ateísmo é uma coisa assustadora. Veja como os líderes religiosos enganam facilmente os fiéis, pregando que o ateísmo é assustador. Pois bem, então o cardeal de Boston, William Connell, suspeitou ali que o Einstein era um ateu, em razão das declarações de Einstein. Muito bem, e isso se tornou público. Algum tempo depois, um rabino judeu, obviamente, um rabino chamado Herbert Goldstein, ele teve acesso a esse artigo aí do cardeal de Boston sobre a crença de Albert Einstein. E o que foi que o rabino fez? Esse rabino aí, Herbert Goldstein, na época morava em Nova York, ali nos Estados Unidos, e ele era o líder dos judeus ortodoxos. Então, tendo em vista o artigo do cardeal de Boston, o rabino Herbert Goldstein encaminhou ao Einstein, lá em Princeton, nos Estados Unidos, encaminhou ao Einstein um telegrama. E no telegrama, o rabino queria que o Einstein respondesse de forma clara, cristalina, respondesse à pergunta: o senhor acredita em Deus? O senhor acredita em Deus? O rabino queria que o Einstein desse uma resposta clara, cristalina e em 50 palavras. Muito bem, o Einstein recebeu o telegrama do judeu Herbert Goldstein e o Albert Einstein respondeu a pergunta dele: o senhor acredita em Deus? O Einstein respondeu da forma mais clara possível. E essa resposta de Albert Einstein é muito mais famosa do que aquelas expressões expressões dele que são usadas aí em livros religiosos e deturpadas. Quais são as expressões? Deus não joga dados. E a outra? A ciência sem religião é manca. A religião sem ciência é cega. Pois bem, a resposta que o Einstein deu à pergunta: o senhor acredita em Deus? É mais famosa do que essas duas respostas aí, do que essas duas sentenças aí do Einstein. Muito mais famosa. Então, todas as vezes, quando alguém fazia uma pergunta ao Einstein nesse sentido: o senhor, Dr. Einstein, acredita em Deus? O Einstein respondia, como você verá agora aqui no livro. Você verá com seus próprios olhos. Depois eu voltarei aqui e vou explicar direitinho para você, correto? Muito bem. Então veja, a pergunta do rabino Herbert Goldstein, o senhor acredita em Deus, já é uma pergunta mal feita, como eu já disse aqui. É uma pergunta tola, é uma pergunta idiota. E por que essa pergunta, o senhor acredita em Deus, é tola? Simplesmente porque a pessoa a dar a resposta, ela não sabe qual é o conceito de Deus do perguntador, do interrogador. Ora, se uma pessoa diz: o senhor acredita em Deus? Ora, a pessoa que ouve aquilo e é inteligente e conhece a religião, vai dizer o seguinte: muito bem, você me faz a pergunta se eu acredito em Deus,
Antes de responder, eu quero saber qual é o seu conceito de Deus. Porque o meu conceito de Deus não pode ser o seu conceito de Deus. Porque sobre Deus os conceitos são infinitos. Viu como a pergunta é tola? O Senhor acredita em Deus? É uma pergunta tola. Por quê? Porque não existe um conceito só de Deus, e sim inúmeros conceitos de Deus. A pergunta é tão tola, o Senhor acredita em Deus, quanto a seguinte pergunta. Eu pergunto a você, internauta, você gosta do Roberto Carlos? Você gosta do Roberto Carlos? Ora, caro internauta, você, ao ouvir essa pergunta de mim, você primeiro quer saber a que Roberto Carlos eu me refiro. Será que é o Roberto Carlos, o cantor, que nasceu em Cachoeiro de Itapemirim? Será que é o Roberto Carlos, jogador da seleção brasileira, que jogou no Real Madrid? Será que o Roberto Carlos é o meu pedreiro, aqui que mora perto de Brasília, o nome dele é Roberto Carlos? Será que é o Roberto Carlos, o meu pedreiro? Será que é o Roberto Carlos, que mora em Sobral, que é cunhado de minha irmã? Então eu quero saber a que Roberto Carlos você se refere. É a mesma coisa. O Senhor acredita em Deus, mas que Deus? Se já são muitos aí. Os conceitos são infinitos. Entendeu? A pergunta como é tola. Mas assim mesmo, o Albert Einstein respondeu a pergunta do rabino, não em 50 palavras, em 30 palavras apenas, usando aí a palavra, os substantivos, tirando ali as conjunções e preposições. Então você, internauta, verá agora a resposta do Albert Einstein sobre a pergunta, o senhor acredita em Deus? Veja aí com seus próprios olhos. Depois eu volto aqui para dissecar essa verdade aí do Einstein com mais cuidado e mais clareza. Vamos lá. Pois bem, caro internauta, veja aí com seus próprios olhos. Na página 399, veja aí, o rabino, líder dos judeus ortodoxos de Nova York, mandou um telegrama ao Albert Einstein para que ele respondesse a seguinte pergunta: o senhor acredita em Deus? Muito bem. O Albert Einstein respondeu ao telegrama do rabino Herbert Goldstein. E aí está a resposta de Albert Einstein. Nisso aí, nessa resposta, o Albert Einstein diz claramente que é ateu, no sentido dos deuses religiosos e das religiões propriamente ditas, e que ele não é ateu em relação ao Deus de Spinoza. Essa resposta aí do Albert Einstein é a mais famosa dele, muito mais famosa que aquela Deus não joga dados e que a ciência sem religião é manca e que a religião sem ciência é cega. Essa frase do Albert Einstein é muito mais famosa do que aquelas duas. Quando alguém perguntava a ele se acreditava em Deus, ele respondia do jeito que está aí, caro internauta. Você verá agora. Vamos lá. Então, lá em cima está escrito o seguinte: Einstein usou apenas a metade desse número, ou seja, o rabino pediu que o Albert Einstein respondesse a pergunta: o senhor acredita em Deus? Em 50 palavras. E está escrito aí que o Einstein respondeu com um número menor que 50 palavras. Então vamos lá. Einstein usou apenas a metade desse número, 50 palavras, né, para escrever o que se tornou, olha aí, a versão mais famosa de uma resposta que ele deu muitas vezes. Viu aí? Isso aí é verdade. E qual foi a resposta de Albert Einstein à pergunta: o senhor acredita em Deus? Veja aí a resposta de Einstein. Abre aspas, palavras de Einstein. Acredito no Deus de Spinoza,
que se revela na harmonia bem ordenada de tudo o que existe. Mas não acredito num Deus que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Fecha aspas. Eis aí a resposta nua e crua. E qual foi aí qual foi o comportamento das pessoas que ouviram isso? Leia aí no início, ó, diz assim: a resposta de Einstein não foi confortadora para todos. Viu aí? Então veja bem, vou repetir o que o Einstein diz em relação à pergunta: o senhor acredita em Deus? Veja novamente. Einstein diz: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia bem ordenada de tudo o que existe, mas não acredito num Deus que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Fecha aspas. Vamos agora à explicação bem detalhada. Pois bem, veja agora a afirmação de Einstein, o conceito de Einstein sobre Deus. Transcrevi para o quadro a afirmação de Einstein, a mais famosa dele sobre Deus. E aqui ele diz de forma clara que ele é ateu e que ele não é ateu. Isso é uma contradição apenas aparente e não real. Por quê? Simples, porque depende do conceito de Deus. Einstein dizia que ele não era ateu, mas era um crente. Por quê? E em que? Um crente no Deus de Spinoza. Por quê? Por causa da harmonia que havia em tudo, segundo o pensamento de Einstein. Então veja, Einstein dizia: não sou ateu, pois acredito no Deus de Spinoza. Mas sou ateu em relação aos deuses de quaisquer religiões. Sou ateu em relação às religiões tradicionais, com seus deuses. E aqui está a prova. Peguei aqui as palavras de Einstein e fiz aqui a separação nos dois períodos da mensagem dele. No primeiro período, Einstein é um crente no Deus de Spinoza. E no segundo período, o Einstein é ateu em relação aos deuses das religiões. De forma bem clara, aqui, inatacável, incontestável. Vou ler novamente o que diz Albert Einstein. Ele diz assim, em relação à pergunta: o senhor acredita em Deus? Ele respondeu assim: acredito no Deus de Spinoza. Veja aqui, ó. Deus de Spinoza, e não em qualquer Deus. No Deus de Spinoza, que se revela na harmonia bem ordenada de tudo que existe. E continua o Einstein dizendo: mas não acredito. Veja aí, ó. Não acredito, ou seja, sou descrente, ou seja, sou ateu, mas não acredito num Deus, olha aqui, num Deus que se ocupe com o destino e as ações da humanidade. Ora, qual é o Deus que se ocupa com o destino e as ações da humanidade? Que Deus é esse? Ora, os deuses das religiões. Islamismo, cristianismo, não é? Hinduísmo, shintoísmo, né? Os deuses, judaísmo, os deuses das religiões. São deuses que se ocupam com o destino e as ações da humanidade, não é isso? Não é assim o cristianismo, por exemplo, em que o Deus dos cristãos se ocupa com o destino das pessoas, com as ações das pessoas, não é assim?
Por exemplo, se alguém pratica um mal, o cristão diz que Deus irá punir essa pessoa, não é isso? Se alguém faz o bem, diz que Deus recompensará essa pessoa. Não é isso que diz o cristão? O cristão não diz assim, que quem não aceita o Senhor Jesus Cristo como seu salvador pessoal, quando morrer vai para o inferno? Essa loucura aí, não é? Dita pelos cristãos. Pois é, então o Deus cristão, judaico-cristão, o Deus que está na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã, é um Deus que se ocupa com o destino das pessoas e também que se ocupa com as ações das pessoas. Pois bem, esse Deus aí, nesse Deus, o Albert Einstein era ateu, era descrente, como ele diz aqui de forma bem clara. E é verdade absoluta aqui, verdade absoluta, porque existe meia verdade. Aqui é a verdade absoluta. Einstein, com essa afirmação dele, ele diz aqui certamente que ele não é ateu em relação ao Deus de Spinoza, mas é ateu em relação aos deuses das religiões. E ele aqui menosprezava as religiões, apesar de ser judeu. De forma bem clara isso aqui, não é? Muito bem. Ora, a diferença entre o Deus ou deuses das religiões, islamismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, etc., a diferença é gritante para o Deus de Spinoza. Ora, Spinoza, Baruch Spinoza, filósofo judeu, ele era judeu, de Amsterdã, lá na Holanda. O Spinoza, ele criticava abertamente os deuses das religiões, principalmente o Deus judaico-cristão, que está presente na Bíblia hebraica e na Bíblia cristã. O Spinoza, ele criticava abertamente. Ele dizia que a Bíblia era um livro infantil que não deveria ser levado a sério, cheio de lendas, de mitos, alegorias, fantasias infinitas. O Spinoza dizia isso. O Spinoza criticava o Deus judaico-cristão. O Spinoza via Deus apenas como um mistério num universo sem máculas, sem nódoas, sem defeitos. E também isso não é verdade. O universo não é assim. Mas tudo bem, ele via o universo perfeito, o Spinoza. Então o Deus dele era essa harmonia bem ordenada em tudo que existe. E assim, o Albert Einstein seguiu aqui o conceito de Deus de Spinoza, que nada tem a ver com os deuses de quaisquer religiões. Entendeu? Bem claro aqui, não é? Quando o Einstein diz que é crente, ele é crente no Deus de Spinoza. Mas em relação aos outros deuses, ao Deus judaico-cristão, por exemplo, aí não, ele é ateu, descrente. Aqui está a verdade acima de tudo. Pois bem, este aí foi o último vídeo da série O Deus de Einstein. Tudo explicadinho aí, com base nas afirmações do físico judeu alemão. 18º vídeo aí, 18 vídeos, né? A verdade, acima de tudo, a verdade. E, além disso, sobre aquelas duas afirmações do Einstein, Deus não joga dados, e a outra, a ciência sem religião é manca, a religião sem ciência é cega, vou fazer aí um vídeo para cada uma, mostrando aqui mais uma mentira que está nos livros religiosos, principalmente evangélicos, e no mundão aí da internet. Muita bobagem na internet aí, né? E bobagens aí com milhões e milhões de visualizações. A loucura total. Muito obrigado.